Boa noite, equipe. Direto de Lyon, na França, na última cidade, antes de voltar para a Itália. Eu queria falar uma coisa hoje, de uma pessoa que espero que venha, mas que me mandou uma mensagem no domingo, que domingo eu não respondo mensagem, porque eu estou totalmente em concentração para o trabalho. E aí você vai mandar mensagem para Magali, que depois eu vou te dar o telefone. Se você precisar de alguma coisa, a Magali que responde de domingo para mim. E aí o que que acontece? A pessoa falou assim: ah, não vai dar tempo de eu vir no trabalho hoje. Eu falei assim: a sua equipe espiritual está em solo. Eles vieram trabalhar. Da próxima vez, se organize para não faltar no trabalho. Por quê? Porque cada um aqui tem uma fila de espíritos e de pessoas para tratar. E os espíritos, eles têm muito, muito, muito trabalho para descer do plano espiritual. E isso está descrito no filme Nosso Lar, como que faz para descer do plano espiritual para cá. Então eles passam por grandes áreas densas, sabe? Tem dificuldades, não chega assim. Uma entidade chega mais rápido, tá, gente? Que nem a avó falou. Uma entidade tem uma mobilidade de volitação maior e de presença maior. Mas mesmo assim, lembra do Emmanuel falando com o Chico? Ele falou: sempre que você me chamar, eu estarei. Mas ele não vai estar no segundo seguinte. Leva em geral uns 2, 3 minutos, dependendo do caso. E também o espírito não fica à sua disposição. Você chamou, vem. Não é assim. Precisa ter um motivo, né? Só que nesse caso, domingo é sagrado. Por quê? Porque a equipe está montada. E cada integrante aqui tem uma responsabilidade. Tem gente que faz parte do projeto que desdobra espiritualmente, vai lá no hospital, tem que doar ectoplasma. Tem gente que vai trabalhar no resgate, tem gente que vai trabalhar em outra área. Cada um faz uma coisa. Realmente, é muito, muito organizado. Se a pessoa falar, ah, hoje eu não vou, gente, isso é um desrespeito com a sua equipe e conosco, que viemos. E com todos os doentes que estão esperando o seu tratamento. Ah, mas então não vai acontecer o tratamento da pessoa? Não. Se ela não vier, não vai acontecer. E aí o tratamento para. E as pessoas que ela colocou na lista de vibração, que ela é corresponsável para o tratamento? E a energia que ela doaria para os doentes que ela não conhece da lista de vibração para a gente fazer os trabalhos? Essa não para. Mas os espíritos, colocar espíritos com a mesma característica energética mediúnica para suprir os lugares, porque os espíritos sabem quem vem ou quem não vem até o último momento, para poder suprir e o círculo energético não ficar falho, porque não pode ter gargalo. Tem que ser um círculo energético que roda. Então eu peço a vocês realmente consciência, eu explico isso porque às vezes as pessoas não sabem. Então a consciência faz com que as pessoas gera responsabilidade nas pessoas. Não adianta nada. E a gente teve casos e casos de pessoas. Vou sempre falar do câncer, mas tem outras doenças, né? Uma pessoa com câncer nível 4 que vinha um domingo sim, três não. Gente, não dá. Quando você não vem porque tem alguma coisa muito importante e você está num tratamento muito específico, até se for um motivo válido, os espíritos, logo após o evangelho, vão todos na sua casa, montam como se fosse uma enfermaria. É muito interessante isso. E eles tratam a noite inteira. Se você não vem ao evangelho por determinado momento, você deixa de estar equilibrado e limpo, porque toda semana você pega miasmas. Então, o que que acontece? É legal fazer, quem não pode vir mesmo, né? E avisar a Magali, obviamente, porque existe um respeito com o grupo. Você fazer 10 minutos de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Por quê? Esses 60 minutos representam o trabalho. E aí, por 10 minutos, você vai pegando pílulas de luz e é limpo pelo seu mentor e pela equipe que te acompanha. E aí, a, a energia acontece. Por quê? Para você não chegar no evangelho na semana seguinte sujo. Quantas pessoas não vêm duas vezes? E eu tô começando a chamar atenção, eu tô começando a ligar. Aí chega aqui, gente, com falange de 10 obsessores pra gente limpar. Sabe? E, gente,
que está há tempão. Aí a pessoa não tem uma limpeza, não tem sabe, tá com a cabeça na lua, faltou, não tá conectado no projeto, vem e atrapalha o circo. Sabe o que os espíritos fazem? Vocês não sabem. Porque graças a Deus a gente tem equipe. Eles colocam uma redoma de vidro, como se fosse de vidro, assim, ó, na pessoa e isola. Não deixa entrar no círculo. Quem chega atrasado, quem não abre a câmera e quem vem quando quer, atrapalhando o grupo, é isolado. E aí recebe um tratamento diferenciado, até se energizar e poder voltar para o círculo. E tem pessoas aqui que já estão tão habituadas com o trabalho que elas já trabalham direto com as entidades. O que é uma entidade? É um espírito que não reencarna mais e que abaixo dele tem um grupo de espíritos, umas falanges espirituais. Então, o Dr. Augusto, ele tem milhares de trabalhadores debaixo dele. Milhares. E o que acontece? Ele é uma entidade. Joana d'Arc é uma entidade, ela tem um exército de espíritos que trabalham com ela. A gente tem várias entidades no grupo. A Avó Maria de Aruanda é uma entidade. Ela tem muitas pretas velhas que ela conta que só no terço, ela fala que são 500 pretas velhas rezando o terço ao mesmo tempo que nós estamos rezando. É incrível o que acontece. Fora as da Madre Teresa. Porque eu várias vezes, não é só as pretas velhas que rezam, várias vezes eu visualizei durante o terço e não durante o evangelho, muitas freiras da Madre Teresa, vestidas com a roupa da Madre Teresa em espírito, ajoelhadas rezando na frente do Santíssimo, junto conosco no terço. Então a força espiritual é muito grande. E nós não ajudamos só pessoas encarnadas, ajuda-se muito mais espíritos do que pessoas encarnadas. Então, assim, a responsabilidade é muito grande. E a pessoa que está no Evangelho, está na Essência Way, ela tem que ter responsabilidade. Porque existe uma equipe médica e uma equipe de trabalho espiritual para o Evangelho, que é a maior. Depois a gente tem uma equipe só para o terço, porque são os psicólogos, os psiquiatras, as rezadeiras, as pretas velhas de purificação, as falangeiras de Maria, que trabalham a mente e o coração. Depois a gente tem no entretenimento essencial, que a Joana Viegas está guiando agora, todo um trabalho de espíritos da arte, que vão renascer, que já estão trabalhando lá em cima para poder me guiar para escrever a peça de teatro, ou algum médium que está trabalhando, e por aí vai. E a gente tem a equipe da psicografia. A equipe da psicografia é enorme. E além de ter espíritos especializados para montar o projeto de psicografia, e não é só espírito psicográfico, tem os protetores, os guardiões, tem aqueles que fazem a limpeza dos ambientes na casa de cada um que participa da psicografia, que vai acontecer quarta-feira, hein? Quarta-feira, 1 hora, uma vez por semana, uma vez por mês. Então é uma equipe grande de psicografia. E aí, por quê? Porque eles têm um trabalho de desenvolvimento mediúnico, de apoio e consolo depois da morte. E aí a gente tem espíritos que estão para reencarnar, que estão também fazendo psicografia ao mesmo tempo que nós estamos psicografando aqui embaixo. É muito louco, é incrível. Você fala assim, como você sabe tudo isso? Porque eu vejo e porque eu tenho os relatos dos médiuns videntes dentro do grupo. E porque as psicografias chegam. Então, assim, é um projeto grande. Aí um outro projeto que vocês não sabem o que acontece, que é uma grande estratégia da Joana d'Arc, que ela chama de canal da TV da Luz, é o canal do YouTube. O canal do YouTube já tem 3.900 inscritos. A Prece da Gratidão tem mais de 120 mil visualizações. Então, se tem 120 mil visualizações, digamos que 100 mil pessoas viram a Prece da Gratidão. O que acontece? Na hora que a pessoa tá vendo, vai os espíritos conectados com a Essência Way e passa a mensagem de luz, trabalha, limpa, energiza e por aí vai.